Oi, amores! Vou dar um contexto muito rápido aqui pra vocês. Eu tô saindo agora pra ir pra noite portuguesa. Eu vou com as minhas amigas e com as minhas colegas de casa. Agora são umas 8h10, mais ou menos. E a gente tá saindo porque ela vai abrir às 9. E só estamos esperando uma menina aqui ficar pronta. E a gente já vai. Esse evento que a gente tá indo é da ESN. E vai ter comida portuguesa, vai ter mostras culturais portuguesas, vai ter fado, vai ter um monte de coisa interessante. E era bem isso mesmo que eu tava querendo, pra ser sincera. Porque desde que eu cheguei aqui eu não entrei de fato em contato com a cultura local, sabe? E eu acho que vai ser interessante esse rolê aí. Porque eu vou ter muito contato justamente com as coisas que eu queria. Então vamos ver, né? Nutri, fruta é saudável? Você sabia que com as calorias... Você piscou e agora já são 12h50 de um domingo. Eu já apareci aqui com esse cabelinho lavado escroto, molhadíssimo, pra falar que eu tenho que fazer um quiche de espinafre. E eu não tenho espinafre em casa. E eu tenho que fazer ele até 2 horas. E agora já são quase 1 hora. E eu não tenho espinafre em casa. E ao invés de comprar, eu tô gravando vídeo. Mas eu pedi, tá tudo bem. O que aconteceu desde a noite portuguesa pra cá, gente? A noite portuguesa, ela foi um evento, assim, ruim. Não é que foi ruim, eu me diverti, mas poderia ter sido muito melhor, digamos assim. Como que foi lá? Eu cheguei, eu não tava entendendo nada, o espaço ele era meio pequeno, era dentro de uma faculdade, da faculdade de economia daqui do Porto, na real. A única coisa que eu fiz foi ir seguindo as minhas amigas ali em volta, porque eu realmente não estava entendendo nada. Era tanta desorganização, tantas pessoas, tantos idiomas sendo falados ao mesmo tempo, que aí eu só fiquei assim... Sabe, tipo, no cronograma dele estava dizendo que iam ser servidos algumas comidas tradicionais portuguesas, então ia ser, assim, um jantar mesmo, eles iam dar ali amostras pra gente. A gente chegou cedo, tá? Eu e as minhas amigas, a gente chegou, era tipo 9h20, mais ou menos, 9h30, se eu não me engano. O rolê tava previsto pra acontecer às 9 horas da noite, pra começar às 9 da noite. Então a gente chegou relativamente cedo e imediatamente a gente foi pro balcão da comida. E eles só estavam servindo ali umas entradas, uns aperitivos, umas coisas bem esquisitas. Tinha opções vegetarianas também, mas era tipo uma salsicha branca que era absurdamente pavorosa, uma torta que era absolutamente nojenta também. Quando a gente comeu essas entradinhas, tipo, eu só peguei um pedacinho assim de torta e peguei um espetinho de salsicha branca, né, que era vegetariano. O lugar tava cheio de gente, tava lotado de gente, lotado, lotado, lotado. O lugar, ele era assim, eram 3 quadrados, sabe? Era tipo assim, esse quadrado aqui era a entrada, que era coberta. Esse pedacinho aqui, né, que não, eu não tenho mão suficiente pra demonstrar, era uma área aberta. E esse pedacinho aqui era a área das comidas, que estava fechada também. Só que pra você chegar na área das comidas, ou você passava pela área aberta, ou você passava por uma portinha pequenininha, que tinha ali acesso pela parte seca. Só que tinha tanta gente que a gente não conseguia chegar direito, sabe? Tava muito lotado, tinha muitas pessoas. Foi assim, uma questão horrível, porque a gente não conseguia andar, não conseguia se mexer. E eles distribuíram as mesas com comida de uma forma muito burra. E assim, as informações estavam todas mal dadas, então a gente só ficou esperando ali pela nossa janta. E foi muito ridículo, porque tipo, a gente tava lá parada na frente dos organizadores do evento, né, segurando nosso pratinho, e eles estavam comendo montanhas de comida na nossa frente, sabe? Todo mundo parado esperando eles servirem a gente e eles simplesmente comendo. E eu não tô falando aqui que o pessoal não tem que comer, nada a ver. Só que assim, a organização desse evento foi ridícula. E eles ficaram depois tirando sarro, sabe? Dando risada. Não tinha espaço pra você andar, não tinha espaço pra você ficar de boa, não tinha espaço pra você fazer nada. Tiveram algumas apresentações culturais, que era o que eu mais tava entusiasmada pra ver. Gente, o lugar era pequeno, tinha
tinham muitas pessoas, era super desorganizado, o som não tava funcionando direito, a caixa de som. As músicas eram tão escrotas, mas tão escrotas, que chegava a ser engraçado, sabe? Só que aí foi passando o tempo e eles começaram a tentar meter umas músicas boas junto de umas músicas ruins. Eles começaram a colocar uns funks brasileiros, só que aí eles incrementavam com umas músicas pop dos anos 2000 e era muito ruim. Pronto, gente, tudo certo, agora eu tenho espinafre em casa. Voltando sobre a noite portuguesa. Se eu não me engano, a gente foi embora lá pelas 1h30 da manhã, quando começou a ficar realmente chato. Poderia ter sido muito melhor do que realmente foi. E aí no sábado, no caso ontem, a gente fez uma reuniãozinha aqui da minha colega de quarto com as amigas dela. Então vieram 3 amigas dela de fora e nós 3 aqui de casa participando. E basicamente o que a gente fez foi fazer algumas comidinhas maravilhosas, né? E a gente sentou e ficou assistindo um programa chamado Too Hot to Handle latino. E foi assim, ridículo. Só que enquanto a gente tava assistindo, as meninas estavam tricotando e fazendo suas atividadezinhas assim. Então foi uma noite bem de senhorinha, gente. Foi tão legal, tão fofo, eu adorei. E as meninas também, as amigas delas, são muito legais. O que eu vou fazer hoje? Eu preciso planejar as minhas viagens com as minhas amigas, porque a gente quer viajar junto, só que cada uma tem ali uma disponibilidade, um horário. Outro dia uma não pode, e no outro dia a outra que não pode. E aí fica nessa palhaçada. E a gente não consegue se acertar nunca. Realmente não... Tá difícil. Então o que a gente vai fazer hoje é sentar e conversar sobre a nossa viagem de Lisboa, que a gente tá planejando fazer aí na semana da Páscoa, e planejar também algumas outras viagens. Só que a gente quer fazer isso junto. Aí a gente vai fazer tipo um brunch, vai ser às 3 horas da tarde. Eu vou fazer quiche de espinafre, que a Elisabetta vai me ensinar a fazer. Na verdade ela vai fazer comigo. Gente, ficou escuro de repente, mas é porque o clima daqui, ele muda muito rápido. Então tava o maior solão, tava a coisa mais linda do mundo, e provavelmente agora vai cair uma chuva desgraçada por uns 15 minutos. E aí depois vai parar. E aí vai abrir um sol de novo.